No caso específico da Venezuela, Frank, a Venezuela vive politicamente o que nós vamos chamar de chavismo bolivariano. Chavismo é uma referência ao líder político, Hugo Chávez, né? E bolivariano é uma referência a um homem chamado Simão Bolívar. Simão Bolívar é considerado um dos libertadores da América. Bolívar atuou diretamente na independência de alguns países da América do Sul, como, por exemplo, a Bolívia, a Venezuela e a Colômbia. Na Bolívia, a atuação dele foi tão grande, foi tão importante, que o país herdou o nome dele. É Bolívia em homenagem a Simão Bolívar, né? Aí alguém aqui que está nos acompanhando, ou vocês que estão aqui nesse momento conosco no estúdio, pode estar pensando, mas pai, que homem bom, né? Que figura adorável, né? Bolívar era um latifundiário, era um homem riquíssimo, certo? E assim como os outros da classe da qual ele pertencia, não aguentava mais pagar impostos à Espanha. Então a ideia era tornarem-se independentes, né? Essa elite ela vai, portanto, exercer o poder político. Só que aí Bolívia percebeu que, na verdade, a América estava transitando de uma dominação para outra. Porque começava a se libertar do poder da Espanha e começava a cair sob o poder dos Estados Unidos. E aí Bolívia se volta contra os Estados Unidos e é uma corrente de oposição histórica aos Estados Unidos, né? Hugo Chávez, em 1994, ele era um militar do exército venezuelano. Ele era, portanto, um militar de alta patente, né? Ele tenta um golpe de Estado na Venezuela. O golpe de Estado fracassa, ele é preso. Só que estamos falando de um país paupérrimo, historicamente dominado por uma elite que é descendente dos dominadores espanhóis. E o discurso dele de reforma política, reforma social, reforma econômica é um discurso que ecoa, né? E aí, embora preso, o discurso de Chávez ecoa junto à população, principalmente mais pobre. Ele ganha popularidade. Mesmo preso, se torna muito influente. É um herói porque foi preso. Mesmo preso, se torna muito influente. A pressão interna é muito forte e ele é liberto. Em 98, ele concorre às eleições da Venezuela. Vai ser eleito presidente na Venezuela. Ao ser eleito presidente da Venezuela, Hugo Chávez ele elege os seus inimigos internos e externos. Seu inimigo externo, os Estados Unidos. E ao eleger os Estados Unidos como seu inimigo externo, ele cola no bolivarianismo. Ou seja, na corrente política, historicamente, na América, que é de oposição aos Estados Unidos. Então ele diz, acabei de fundar na Venezuela uma república bolivariana ou bolivarianista. Qual é o partido político no Brasil que tem referência bolivariana? Historicamente falando. Nenhum. Por que nenhum? Porque o Brasil tem um processo de independência completamente diferente do restante dos países da América do Sul. Os demais países da América do Sul, eles deixam de ser colônias e passam a ser repúblicas. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um império. Passa a ser um império. E é interessante a gente falar sobre isso, porque o que acontece? Em 1822, né, o governo francês de Napoleão Bonaparte ele caiu. Então, os tronos europeus que estavam sob o poder de Napoleão, e esse foi o motivo da família real ter fugido de Portugal e vindo aqui para o Brasil, né? O governo imperial napoleônico caiu. Então, o rei de Portugal vai voltar para Portugal para reassumir o trono, certo? Só que ele vai deixar o filho. Por que ele deixa o filho? Porque o Banco do Brasil que ele fundou, ele levou o ouro todinho do Banco do Brasil. É ladrão, viu? Ele levou o dinheiro todinho do Banco, levou o ouro todinho do Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil, ele levou o ouro do Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil estava lotado de promissórios. Então ele disse, Pedro, você vai ficar e vai cobrar as promissórias. Claro. E aí vem a explosão de movimentos independentistas aqui na América do Sul e América Latina. E ele diz ao filho, textualmente, Pedro, se isso aqui vai se tornar independente, que sejas tu que a declare. Então vamos raciocinar como é o 7 de setembro. Ora, o Brasil vai se tornar independente, certo? Quem é que proclama o Brasil independente, Frank? Pedro. Era para ser, Pedro. Era para ser oposição. Pedro vai ser o proclamador da nossa independência. Pedro vai ser imperador no Brasil. Mas Pedro, gente, ele é príncipe em Portugal, é herdeiro do trono de Portugal. Aí o Brasil está independente de Portugal. Aí o Brasil está livre de Portugal. Que era o tema da conversa. O fake news começou... Gente, claro. Começou... Lógico. Fake news Do tempo que não tinha internet ainda. Fake news faz tempo. Lógico, entendeu? Nome é novo. Então,
O nome Então, o que ficou, acontece? ficou Então, americanizado. o que mas acontece? Como é bonitinho. Exatamente. Aí o que acontece? Chaves, ele elege os inimigos internos e externos. O inimigo externo é os Estados Unidos. Quem são os inimigos internos? A mídia, o parlamento, o judiciário, né? E grande parte da elite venezuelana. Parte dessa elite venezuelana, ela detém o poder político e econômico, principalmente o poder industrial e o poder agropecuário. Chaves vai atingir violentamente essa elite política e econômica, devastando a agricultura e a indústria local. Ele quebra propositalmente a agricultura local, a pecuária local e a indústria local, para desmobilizar politicamente essas pessoas. Ao mesmo tempo, ele nacionaliza o petróleo na Venezuela. Significa dizer o quê? Que só o Estado venezuelano pode explorar o seu petróleo. Ele cria uma empresa chamada PDVSA. Vai ser uma das maiores estatais petrolíferas do mundo. E passa a explorar o petróleo na Venezuela. Na bacia do Rio Orinoco, é descoberta, então, a maior reserva individual de petróleo do mundo. E a Venezuela se transforma num grande exportador mundial de petróleo. Isso entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, um barril de petróleo custando $180. A Venezuela fica rica. Com esse dinheiro do petróleo da Venezuela, Frank, Chaves começa a subsidiar a vida dos venezuelanos. Comida, praticamente tudo é importado. E o Estado subsidia. Educação, saúde, moradia, transporte, energia, tudo subsidiado, praticamente. A vida dos venezuelanos melhora. O que acontece com a popularidade do presidente? Lá pra cima. Aumenta. E ele vai constantemente dar demonstrações de poder. Passeatas, carreatas, motociatas, barqueatas. E a ideia é mostrar para os seus inimigos internos o poder que ele tem. E aí, com esse poder político todo, ele se reelege presidente da Venezuela. Ao se reeleger presidente da Venezuela, ele convoca uma Assembleia Constituinte. Vai ser a chamada primeira Constituição Bolivariana da Venezuela. Essa Constituição ela vai dar a Hugo Chávez poderes praticamente absolutos. Poder, por exemplo, de fechar o Congresso. Poder de fundar uma nova formação militar no país, que ele vai chamar de Guarda Bolivariana. É uma força militar a parte das Forças Armadas no país. Essa Constituição vai dar a Hugo Chávez o poder de interferir diretamente na mídia e ele vai começar a perseguir, de fato, emissoras de TV e de rádio que ele considera que são de oposição ao seu governo, acusando-as o tempo inteiro de traição. Né? Hugo Chávez ele vai reformular o judiciário na Venezuela, de 12 ministros, vai passar a ter 36, 24 ministros vão ser indicados por ele. Somente. E vai passar a perseguir e prender por crime de traição seus opositores. Ou seja, na medida em que a Venezuela melhora economicamente e que a vida dos venezuelanos melhora, a popularidade do presidente aumenta e o espaço democrático na Venezuela começa a encolher. Em 2009, Hugo Chávez é diagnosticado com câncer. Com câncer. Hugo Chávez vai vir a morrer em 2013. O vice assume. Quem é o vice? Maduro. Maduro era motorista de Hugo Chávez. Portanto, era um confidente. Né? Era uma pessoa que era ali o braço direito, talvez os dois braços, os dois pés dele, né? E Maduro vai ser escolhido por Hugo Chávez para levar adiante o projeto bolivariano. Só, Franklin, que de 2013 em diante há um aumento da oferta de petróleo no mercado. De outros estados. Angola, Venezuela, México, Equador, Nigéria, O próprio Brasil com Estados pré-sal. Unidos, Canadá. Né? Mas o Brasil com pré-sal ainda não naquele momento. Né? Ainda é muito incipiente, porque o pré-sal é descoberto e divulgado em 2007. Né? Ainda é incipiente. E essa oferta maior de petróleo no mercado faz o preço do barril de petróleo diminuir. Então, os subsídios à vida dos venezuelanos começam também a diminuir. O custo de vida começa a aumentar. O Hugo Chávez, ele não tem, Maduro, aliás, não tem nem de perto nem de longe o carisma político de Hugo Chávez.
não tem também a habilidade para tentar politicamente driblar a crise. E quando a qualidade de vida realmente começa a ficar complicada, quando os preços começam realmente a pipocar e a renda média dos venezuelanos é muito baixa, as pessoas começam a sair às ruas e a gente começa a chamar isso de convulsão social. O que é que o Maduro faz? O que todo político brucutu faz. Militariza o processo e mete o pau em todo mundo. Mete o cacete em todo mundo. A oposição na Venezuela começa a se organizar, porque todo processo de dominação também gera resistência. Né? Começam a acusá-lo de violação dos direitos humanos. A Venezuela passa a ter presos políticos. E as repressões políticas, as repressões midiáticas, as repressões, elas só aumentam. Só aumentam. Em compensação, a inflação dispara, porque, por exemplo, comida, como tudo é importado, não tem dinheiro para comprar comida. A pouca comida que tem, o que acontece com o preço da comida? O preço dispara. Né? Começa a faltar o básico no país. Papel higiênico começa a faltar. E os protestos, eles só aumentam. A violência também somente aumenta. Resultado, as pessoas começam a deixar a Venezuela. Estima-se, por exemplo, entre 2014 e 2019, que pelo menos 4 milhões de venezuelanos tenham deixado o país. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava em João Pessoa, dei aula lá por 4 anos, numa escola que eu trabalhei em João Pessoa, nós fizemos uma aula sobre políticas internacionais e tivemos a chance de levar para esse aulão um casal de venezuelanos. Fernando, médico formado na Universidade de Caracas. Joana, sua esposa, administradora de empresa formada na Universidade de Caracas, eles tinham uma filhinha. E ele dizia, por exemplo, que o salário que ele recebia como médico, né, em Caracas, na Venezuela, um mês trabalhando como médico, só era suficiente para ele comprar 1 quilo de arroz e um frango. Eles começaram a passar fome de verdade. E começaram a deixar em massa a Venezuela. Começaram a deixar o país em massa. O Brasil chegou a ter quase 350 mil venezuelanos. Hoje, segundo a Polícia Federal, nós temos em torno de 40 mil. A imensa maioria acabou se dirigindo para países como o Peru, a Bolívia, a Colômbia. Tem mais uma cultura mais parecida com a deles. Mas principalmente linguisticamente falando. Agora, a pergunta que a gente quer deixar aqui, acho que é a dúvida de todo mundo, é qual a possibilidade de o Brasil se espelhar nisso? Bem, primeiro que nós não temos nenhum partido político que tenha um viés bolivariano ou bolivarianista. Nós não temos. Né? Segundo, nós estamos numa república democrática, né, em que as instituições elas são consolidadas, embora grande parte da população brasileira ela não reconheça isso. Tem um autor da sociologia chamado Sérgio Buarque de Holanda, um dos mais importantes sociólogos do século XX. Ele diz que no Brasil a democracia é um intervalo entre golpes. A democracia, meus amigos, é um valor que grande parte da população brasileira não conhece. Sabe? Não conhece. Quanto sofrido foi. E por não conhecer, lá despreza. O que a população brasileira, em grande parte, conhece a democracia é o voto. Apenas a parte representativa da democracia. Né? Num Estado democrático, as pessoas elas precisam participar efetivamente das grandes decisões. Aí nós tivemos aí 2 grandes reformas, a reforma trabalhista em 2017, tivemos em 2019 a reforma previdenciária, e foram discussões e debates políticos, não foram discussões e debates sociais. Né? E as tomadas de decisões foram decisões políticas, que muitas vezes acontecem mediante conveniências, né? Jogos de interesse que muitas vezes se colocam contra interesses sociais. Interesses sociais. Então, a chance do Brasil se tornar, do ponto de vista político, com a Venezuela, eu diria para você que ela é praticamente nula.